Não, 3. Não, 4 e 5. João, qual que é o capítulo? 4 e 5. Não. A gente... Não sei se todo mundo estava aqui na... Eu acho que sim, vocês já estavam, hein? Quando a gente falou dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, hein? Vocês já estavam. Então era no 3, hein? E agora a gente vai passar já para o capítulo 4. Eu vou tentar pregar os 2 capítulos para a gente acabar essa carta de João. As igrejas em geral, hein? Isso aqui é uma carta que foi escrita para todas as igrejas, hein? Para nós também. Então já vamos começar. Ela fala aqui dos falsos profetas, hein? Como identificar os falsos profetas. Continuando, já que ele estava falando dos filhos de Deus, dos filhos do diabo, então como que a gente reconhece os filhos do diabo, hein? Ele fala que são os anticristos. Amados, não acreditam em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. O que a gente estava falando agora há pouco, hein? Não acredito quando alguém fala, estou falando em nome de Deus. Agora eu tenho isso para a sua vida, assim, você tem que fazer isso, vai fazer isso, essa coisa vai mudar. Não é assim, não. Pode ser, mas tem que pôr à prova. Né? Vê lá se o cachorro não está abrindo. Ou não está enroscado. Não, enroscado não, está tentando abrir o trinco. Não, o Doberman está trancado, mas o outro. Ele não consegue abrir. Assim sabemos que se eles têm o Espírito de Deus. Como que a gente vai saber? Ele vai explicar. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus Cristo não é de Deus. A gente tem que entender que para a gente isso é uma coisa óbvia, hein? A gente reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano. Até as nossas religiões, assim, mais difundidas aqui no Brasil, reconhecem isso. Mas tem uns que até reconhecendo isso, acham que ele não passava de um profeta. Ou de um testemunha. Então, como por exemplo Jeová, para não citar, outras religiões também difundidas aqui. Então, tem que reconhecer que ele é o Filho de Deus. Hein? Esse é o espírito do anticristo. Quem não reconhece a verdade, hein? É o espírito do anticristo. Não é pouca coisa, não. Então, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Por que ele está falando de vocês ouviram que o anticristo viria é que de fato já está aqui? Porque João está falando, Jesus já se foi há muito tempo, hein? Quando ele escreveu essa carta. A gente pode pegar em Mateus, que é o primeiro evangelho, no capítulo 7, é só essa... Não, tem mais depois uma outra referência, eu não vou me... não vai fazer um estudo, mas é bom ver lá em Mateus capítulo 7, quando o próprio Jesus está falando isso, justamente. Que ele fala, vocês já... esse espírito do anticristo sobre o qual vocês ouviram que viriam no mundo. E de fato já está. É onde que Jesus fala isso? É no capítulo... em Mateus 7:15 a 20. Mateus 7:15 a 20. Encontraram? Tomem cuidado, Jesus falando, hein? Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uma uva de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Não, hein? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, é assim que a gente reconhece quem é de Deus, quem não é. Por seus frutos, por o que ele fala, por o que ele produz. É que ele fala que vocês ouviram que viriam. Já está entre a gente, então que a gente reconhece. Mas todo espírito que não reconhece... Filhinhos, versículo 4. Voltando no 1 João 4. Versículo 4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Por quê? Pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. Agora vejam a diferença, como ele escreve o Espírito que está na gente e o Espírito que está no mundo. Um está com maiúsculo, o outro está escrito com minúsculo. Não é? Então um é o Espírito Santo que está conosco, é o espírito do mundo que não é santo. Então, que não merece. E uma coisa que eu reparei, os anjos também é assim. Quando é um anjo Sim. é minúsculo e quando é um anjo é maiúsculo. Não sei, mas pode ser. Porque o anjo é escrito em maiúsculo, né? Só que a gente não deve se curvar na frente de anjos, né? Não são... Não, assim, de maligno, não é? Sim. Nem de maligno, nem de... Anjos são criaturas que a gente vai julgar. Então, a gente não tem que dar louvor a anjos, dar adoração a anjos, nada disso. Porque tem muitas religiões que dão. Esses também são do anticristo. Eles pertencem, maior que o espírito que está no mundo. 5. Eles pertencem a este mundo. Portanto, falam do ponto de vista do mundo. E o mundo os ouve. A gente mais vê as pessoas falar coisas que são ouvidas pelos outros. Essas igrejas cheias de seguidores que estão ouvindo essas coisas que eles falam do mundo, porque eles estão prometendo riqueza, prometendo vida melhor, sei lá o quê. Tudo benefícios materiais. Está escrito, eles estão ouvindo. Estão lá, vão escutar, Isso aqui não é novidade. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo. Eles falam só de coisas humanas. E o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Mas quem não conhece a Deus, não nos ouve. Não quer saber, a gente não tem coisa, não está prometendo carro na garagem, não está prometendo vida luxuosa. Tá, pode ter, mas vá trabalhar, não é? A gente está prometendo saúde. Deus quer nos dar saúde, Nós teremos saúde em nome de Jesus. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. É assim que a gente reconhece. Não é pela quantidade, pela lotação de uma igreja, por exemplo, de um templo, hein? Não é por isso que a gente reconhece se tem Deus. Tem muitos que falam, não, essa aqui é obra de Deus, porque vê como está lotado. Se não fosse de Deus, teria ninguém. Não, a gente não seria abençoado assim, não teria tanta gente, não seria próspera, não teria tanto dinheiro nessa igreja, se não fosse de Deus. Tem nada a ver, mas tem nada a ver. Está escrito aqui. Nós, porém, quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o Espírito da verdade ou não. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. No 3, aqui na mesma carta, no 3:23, a gente estava falando disso. Ele estava falando disso. No versículo 23, é o último versículo quase os dois últimos versículos do outro capítulo, 3. Este é seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou.
Então, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama seu irmão, estou acrescentando, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele nos deu o Filho dele. Deus é amor nesse sentido. Ele se deu, o próprio Deus, né? Se deu por nós. Versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Por meio de quem? De Jesus Cristo, hein? É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O que a gente também estava conversando. Hoje, né? O que é o amor de Deus? O que é o amor? É a gente amar a Deus? Isso é uma obrigação. A gente amar a Deus. É uma obrigação, por isso que eu falava, a gente tem que descer do cavalo e amar a Deus. A gente tem que ter humildade, não merece nada. Porque a gente tem que reconhecer o amor de Deus, é que Ele nos deu o Filho dele para nós. Ou como ele fala, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o que é o amor de Deus. É isso. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado Deus. Não é porque a gente ama a Deus. Isso não é o amor de Deus. Se eu amo ou não a Deus, isso não muda o que Deus fez para mim. Deus me amou primeiro. Está escrito aqui. Deus me amou primeiro. A gente vai ver isso até. Ele me amou. É nisto que consiste. Mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, no versículo 11. Visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Como que a gente poderia não amar um ao outro? Sabendo que Deus me amou tanto. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Então não se engane. Quando alguém lhes fala, eu vi Deus. Eu morri e vi Deus. Eu voltei para falar como que está lá no céu. Isso não existe. Às vezes tem uns relatos assim. Isso não existe. Ninguém vai ver Deus, a ninguém Deus vai mostrar como está no céu. Porque senão estaria escrito aqui. Não está escrito que toda a profecia tem que ser conferida? Não está escrito? Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham à prova, versículo 1. Ponha à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Ponha à prova. Então, se não está aqui, se Deus não revelou, como seria, Ele não vai revelar para a igreja. Pode revelar para uma pessoa em particular, para eles, em relação a uma coisa, mas isso não vira, não se torna uma verdade para todos. Sim, entendeu? Não se, exatamente. Pode ser para estimular a fé de alguém, que ele pode ter um sonho, uma coisa assim. Agora, a gente não pode começar a escrever um livro em relação a isso e querer vender isso para os cristãos como se fosse uma verdade divina. Porque não é. Porque todas as verdades divinas estão só aqui, somente. Não existe livro que acrescenta alguma coisa na palavra. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amemos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor chega em nós à expressão plena. É isso que é um testemunho. É nosso amor entre a gente. Que testemunho da união com Deus. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Então a gente tem o Espírito Santo que nos convence. Ele nos deu como prova para nos convencer. Eu não posso ter dúvida, uma vez que eu estou de Deus,
eu me entreguei, eu sou convencido pelo Espírito Santo que eu sou dele. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seus filhos para o Salvador do mundo, para ser o Salvador do mundo. Eles, ou muitos deles ainda, lá tinham visto, 30, 40 anos antes, Jesus morrendo na cruz. É por isso que ele fala, nós vimos nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seus filhos para ser o Salvador do mundo. Como falava há pouco, quando seu pai fala alguma coisa que testemunhou, que ele fala para vocês não duvidam. Não é? Não, filha, não, filho, faz assim, porque foi assim. Aqui o caminho passava por aqui, mas agora passa por lá, por causa disso é aquela coisa. E ninguém duvida. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor, sem dúvida. Entendeu? Será que eu não pulei aqui? Acho que eu pulei alguma coisa, não? Não, hein? Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Então não é do dia para a noite. À medida que permanecemos com Ele, o que o Rocha estava falando é perseverando, insistindo. É imediato. Não é? Então, imediatamente a gente é convencido pelo Espírito Santo que a gente está no reino, que a gente é salvo. Mas depois a gente se torna perfeito permanecendo. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. A gente vive segundo o modelo de Jesus, ou tenta, pelo menos. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está na minha camiseta. Ou como esse versículo é importante. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, alguém que não se sente salvo, que tem medo da morte, por exemplo, é que ele ainda não experimentou Deus, não, o Espírito Santo. Porque nós não podemos ter medo, não. Isso é impossível. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, a gente não tem medo que Ele nos amou primeiro. Da onde poderia vir medo? Porque Ele não esperou eu o amar. Ele me amou quando nasci. Ele já estava me amando. Só que Ele estava esperando eu retornar esse amor. Pronto. Mas eu tenho que ter a certeza que Ele me ama, que eu estou no lugar certo. Que Ele me amou antes já, que eu amasse Ele. Se alguém, no versículo 20, se alguém afirma, amo Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, se eu não te amo, se eu não amo Rocha, se eu não amo Paulo, a Suzana, etc., eu sou mentiroso, porque eu estou vendo vocês. Então, se eu não os amo, como então poderia eu amar a Deus? É falar que eu amo. Como ele fala, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ama também seu irmão. Ele deu esse mandamento no Jesus.
Em João 13, 24, não vou ler, mas em João 13, 24 e João 15, 12 e 17. Ele fala, eu lhes dou um novo mandamento. Ame seu irmão. Então, é um mandamento, não é opcional. Eu posso não ir com a cara de alguém, de um irmão. Não pode ser. Eu tenho que amar todos. Isso aqui não é um sentimento. Espera aí, Deus não me deu de amar você, ou você, ou você. Não. Eu tenho um mandamento. É como não rouba, como não mente. Você ama. É preciso amar. Não é um sentimento, não. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Olha que está no plural. Não está escrito todo que ama o Pai, ama o Filho. Que seria Jesus. Aqui está no plural. Os filhos. Os filhos somos nós, hein? São os irmãos. Então, a gente tem que se amar entre si, que é a prova. Se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos, se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Não adianta falar, eu amo a Deus, mas não, isso não é para mim, está na palavra. Isso não é para você, agora eu não. Mas eu amo a Deus, mas eu não, isso aqui não me convém, não. Agora essa outra coisa assim, mas isso aqui não. Não pode ser assim. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus venceu este mundo, ou vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirme com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. É uma coisa só, é a Trindade. É um Deus só, que é feito do Espírito, do Filho e do Pai. E aqui ele fala que a gente crê nele. Por quê? Porque quando ele foi, na hora do batismo, ser batizado pelo João Batista, o Espírito desceu sob forma de colombo, de uma pomba. Então, Deus falou, este é meu filho. Então, ele deu testemunho no batismo, pelo sangue, porque quando ele derramou o sangue, teve coisas incríveis que aconteceram, na hora da morte dele na cruz. O véu se rasgou no templo, ficou escuro, ficou noite, às 3 da tarde. Tem gente que ressuscitaram, começaram a andar andando pelas ruas de Jerusalém. Então foi uma coisa incrível. Então foi um segundo testemunho. É o Espírito Santo, uma vez que ele se foi, ele nos deixou o Espírito Santo, começar a falar em línguas, o que a gente viu hoje na escola bíblica, começar a praticar milagres, curas, os apóstolos. Então, os 3 testemunhos que Jesus é Filho de Deus. O Espírito, a água, o sangue, os 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho. Por quê? Cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. A gente crê num testemunho humano, não é? A gente crê no nosso pai, justamente, que fala, aqui tinha isso, antes o limite estava ali, tinha uma pedra que fazia o limite dessas propriedades, mas depois Ciclano comprou tudo. Eu não duvido que é. Entendeu? Então ele fala aqui.
Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca dos seus filhos. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E tem muitos disso. Todos que não querem ver, que a gente fala, como o Wagner se cansa às vezes de falar, é que não crê, vai fazer o quê? Pronto, mas não são. Quem não tem... este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Então, precisa crer em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Não tem... não, eu creio em Deus, mas eu não sei os mandamentos de Jesus. Eu não vou. Jesus falou fazer assim, amar o próximo, amar o irmão. Para mim, esse cara é detestável. Eu odeio. Eu não quero. Não tenho um filho. Pronto. Jesus mandou, não quer fazer, não tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Conclusão, aqui o subtítulo. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Esse vai começar. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre, que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Eu estou orando, cada um de vocês está orando, se é conforme a palavra dele, ele ouve sempre. Por isso que a gente fala, não há enfermidade, não há doença que resiste na oração. Não há. É isso que está aqui. Estamos certos de que ele nos ouve sempre, que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Olha como é importante. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? É o que está escrito aqui na palavra. Exatamente. Andar conforme a palavra dele. Se a gente anda segundo a sua vontade, a gente tem a fé. Uma vez que sabemos que ele ouve os nossos pedidos porque a gente está andando na vontade dele, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não o leva à morte, ora por ele. E Deus dará a vida a esse irmão que pecou de maneira que não o leva à morte. O que quer dizer um pecado que não o leva à morte? É um pecado que não seja esses pecados que ele acabou de ler na introdução do Apocalipse. Tem pecados que levam à morte, que a gente sabe, que são vistos como sendo do anticristo, que é uma rebeldia. E tem pecados como a gente sabe, você está gritando por aí, você está fazendo sei lá o quê, você está perturbando, você está mostrando mau exemplo, sempre andando a 200 por hora, fazendo barulho com a moto, incomodando o bairro inteiro. Isso não leva à morte. Deus não vai nos tirar a salvação por causa de um barulho de moto. Mas não é isso que pode ser uma pedra de tropeço, não é? Esse crente ali, ou esse cristão ali que perturba todo mundo. É uma pedra de tropeço para os outros. Eu não sou exemplo, né, da paz de Cristo. Então, aqui é isso a diferença, de um pecado que leva à morte e de um pecado que não leva. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não o leva à morte. Porque se a gente deixa sem orar para ele ter a sabedoria, o que vem de Deus, obviamente que ele vai sempre piorar. Que ele está no mau caminho. Então, é bom orar para ele e Deus vai o reerguer. Mas há pecado que leva à morte. E não digo
que se deva orar por aquele que o comete. Não adianta. O cara que, como a gente falou, hein? Então vai repreender o irmão. Se alguém vir o irmão cometer um pecado, vai falar com ele. Ó, mas rapaz, você está vindo com uma nova mulher agora? Vocês estavam orando juntos, os dois, tudo maravilhoso, e de repente agora você me aparece com outro. Esse aqui é que ele não quer saber. Ele fala, nem ore para ele. Você já falou? Já falou com ele? Não estou falando que tem que orar, não. Por aquele que comete, porque não adianta. Eu orar para a salvação de alguém que está no pecado, ele tem que mudar. Ele tem que se dar conta. Não adianta falar, oh Deus, salva esse irmão, faz alguma... Não. Ele estava congregando. A gente está falando de um irmão, hein? Eu não estou falando de alguém do mundo. De um irmão. Então ele fala, mas há pecado que leva à morte. E não o diga que se deve orar por aquele que o comete. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Ele repite. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. A gente sabe que a gente é selado. A gente sabemos, tem que ter essa fé, crer nisso. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sabemos que nós somos filhos de Deus, mas que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ele foi dado para o Satanás antes da criação do mundo. Ele foi expulso. E quando Deus veio para criar as coisas, ele fala que aqui era só trevas, porque o anjo tinha sido expulso, hein? O anjo mau, como todos eles. Hein? Aqui era só trevas, ele foi expulso para cá. Aí eles criam o jardim de Éden, onde estava tipo murado, hein, naquela época, até a serpente vir e eles deixaram entrar o mal também no jardim. Aí se propagou. É que o mundo inteiro está sob controle do maligno, não está sob controle de Deus, são os cristãos. E sabemos que o Filho de Deus veio em nós, deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Então ele nos dá entendimento, onde está Deus de verdade, qual é esse Deus que você está falando aqui para mim. Ele nos dá esse discernimento. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Quando eu falo que é Deus mesmo, que veio sob forma da carne, né, se crucificar, ele é Jesus Cristo, ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Aqui é a coisa mais importante que ele estava falando, afastem-se dos ídolos. Por quê? Porque naquela época, era um pouquinho como a gente agora, tinha muitos ídolos, né? Crenças de religiões com ídolos, com deuses. Como hoje tem nas igrejas, nessa igreja católica principalmente, como você falou, a Virgem, os santos. Tem gente que tem santos em casa, hein? Então, esse aqui não pode orar para morto, é morto. Nós somos santos. Nós somos santificados, colocados à parte por Deus. Os santos somos nós. Acabou. Uma vez morto, a gente fez nossa escolha, já era. Então, afastemos nós dos ídolos. Hein? Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por as tuas bênçãos,